Pai querido, nós somos profundamente gratos pelo Teu grande amor que nos alcança e que nos convida a crer, e que por graça nos possibilita crer. Obrigado que o poder do Evangelho gera essa fé em nós e nós queremos assim responder-te nessa manhã também. Quero pedir que Tu abençoes o Dudu agora, coloca nele as Tuas palavras e com o Espírito Santo as faça chegar em cada mente, em cada coração aqui, e que assim também essa palavra seja transformadora. Sustenta o Dudu, também o Jackson, a conversa em seguida, que nós possamos ser edificados, que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então, como o Leoni falou, a gente inicia uma série nesse domingo, onde a gente fala vale a pena viver. E o nosso objetivo, de fato, é mostrar que quando a gente tem intencionalidade, a igreja ela passa a dar resposta para anseios verdadeiros. Timothy Keller, que é um teólogo, já é falecido, mas escreveu grandes livros, e um dos seus livros, chamado Igreja Centrada, ele fala que contextualizar não é somente falar a mesma língua, mas é dar resposta para anseios verdadeiros. Então, não adianta a gente achar que somos uma igreja jovem se a gente falar um monte de gíria. Não adianta a gente achar que a gente vai ser uma igreja que comunica com as pessoas se a gente usar as expressões. Se a gente não for ao encontro de dar respostas através do Evangelho para os verdadeiros anseios, para aquilo que, de fato, deixa a nossa sociedade ansiosa, angustiada, e se a gente também não souber com o que a nossa sociedade vibra e celebra também, a gente vai virar uma ilha, a gente vai virar uma bolha. Então, quando a gente inicia uma série chamada Vale a Pena Viver, baseado no Setembro Amarelo, é com esse propósito, é que a gente dê resposta para anseios verdadeiros. Eu não vou perguntar a nível de que você levante a sua mão, mas aí na sua consciência você pode responder. Quem daqui já passou, seja em você mesmo, ou acompanhou alguém que passa por algum tipo de problema de saúde emocional, mental? Né? A gente não está abordando um tema que fala, nossa, isso aí eu nunca ouvi falar. Não, isso aí a gente vai perder tempo falar disso, né? Eu já passei, eu já acompanhei pessoas assim, então é um tema que eu acho que vale a pena a gente buscar respostas para esses anseios, para que, de fato, a gente seja uma igreja relevante também. Para que, de fato, a partir de cada um de vocês, como a gente viu na série semana passada, né, que findou semana passada, sobre essa igreja que somos cada um de nós, para que a gente possa ser essa igreja onde a gente botar os nossos pés e dar resposta para esses anseios. E nem sempre a resposta vai ser um sermão, nem sempre a resposta vai ser, senta aqui que eu vou te explicar tudo sobre saúde emocional. Às vezes a resposta é o ouvir. Às vezes a resposta é um abraço. Às vezes a resposta é, vamos dar uma volta no Barigui, eu e tu então? No Tingui? No Parque São Lourenço? Às vezes a resposta que a sociedade quer, às vezes a resposta que a gente pode dar é essa. Vamos conversar sobre isso. Às vezes a resposta que a gente pode dar para nós mesmos diante dessas situações eu não sou um Superman. Aquilo que a Amy falou aqui no início, né? Porque temos até dificuldade, às vezes, de cantar um Castelo Forte, onde fala, e se tudo errado acontecer e agora? Numa sociedade onde ela fala que não, nada pode dar errado. Você tem que ser uma super mãe, um super empresário, um super pai. Você tem que ser um super estudante, passar em todo vestibular. Você tem que ser um super. E aí a gente vê que a vida vem dar uma bela de uma rasteira na gente e fala assim, meu irmão, se tu quiser ser super, vai ser difícil, porque não é assim que funciona. E aí vem as frustrações, aí vem as depressões, as ansiedades. E, por vezes, caminhos esses que levam pessoas a achar que a vida não vale mais a pena. Então, é com esse objetivo que a gente quer começar essa série. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo ele é uma campanha que, no Brasil, existe desde 2015. Desde 2015, todo ano tem um tema do Setembro Amarelo. Isso porque, desde 2003, mundialmente, dia 10 de setembro, é o dia, então, mundial, onde a gente se fala,
sobre essa questão do suicídio e das doenças mentais. Visto que isso, então, mundialmente, desde 10 de setembro, no dia 10 de setembro, é o que é conversado e falado, desde 2015, no Brasil, então, se adotou, então, o setembro como setembro amarelo, e vai ter, além da cor, tem o lacinho como símbolo também, o próprio girassol. E quando a gente, então... Mas por que existe? Qual que é a razão? A razão é que esse tema não seja um tema velado. A razão é para que esse tema não seja um tema escondido dentro dos lares, dentro da sociedade. E a razão também é para que a gente aprenda e aí saiba acolher diante desse tema. O problema é que quando a gente não domina um tema, não é só que a gente deixa de falar dele. A gente, quando vai falar dele, fala de forma errada. Qualquer coisa, qualquer temática, quando a gente não domina ou não tem nenhum nível de aproximação dela, quando a gente vai falar, acaba falando besteira. Então, não é só não falar sobre isso, é também ter conhecimento para saber o que falar. Quando a gente não sabe falar, começa a surgir coisas do tipo, isso aí é frescura. Isso aí é frescura. Isso aí, esses problemas aí, isso é falta, sabe de quê? Isso é falta de uma enxada. Isso é falta de uma enxada. Dá uma enxada e um terreno para capinar. Pobre? Pobre não tem isso, pode ver. Isso é frescura de rico, de fresco. Não tem com o que se preocupar. Olha, já vi pessoas em situações financeiras bem ruins e com problemas consideráveis. Só que nem sempre são escutadas. E aí a gente acha que isso é problema de rico, às vezes. Mas sabe qual que é a pior frase que a gente tem para colocar, vinda de igrejas, de nós, como cada um de nós tendo a igreja, diante dessas situações? Não é nem o nosso silêncio. É quando sai da nossa boca, isso aí é falta de Deus. Isso aí tu tem que ir mais no culto. Tu tem que ir na igreja, isso é falta de Deus. Tu tem que orar mais. Com certeza, estar junto de Deus, estar com Deus diante desses cenários faz uma grande diferença. Mas essa, por exemplo, foi a minha grande crise quando eu tive problemas com isso. Estou fazendo teologia e tudo e estou com depressão? Porque eu ouvia o quê? Isso é falta de Deus. Até eu entender o que era a doença, até eu entender que era uma questão química, biológica do meu cérebro, fazer tratamento. Então, o problema de quando a gente não fala é que, por vezes, não é só o silêncio, mas é quando a gente fala, a gente acaba ferindo pessoas. Que aí sejamos uma igreja que tenha essa consciência e que não fale, isso é falta de Deus, isso é falta de enxada, isso é falta de trabalho, isso é falta de preocupação. Não. Isso é doença. Isso é doença que afeta vidas. E por afetar vidas é que a gente traz esse tema aqui para a gente conversar. Um simples versículo poderia, então, justificar o fato de a gente abordar esse tema. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A gente aborda esse tema porque fala sobre vida. E ninguém mais interessado sobre a tua vida, senão aquele que é o autor da vida. Por isso a gente aborda esse tema. Deus está interessado na tua saúde emocional, física, espiritual, porque Ele é o autor da vida. Esse ano, a campanha do Setembro Amarelo, ela traz como tema: conversar pode mudar vidas. Por isso que a gente quer fazer isso em forma de conversa. Por isso que a gente quer fazer isso em forma de bate-papo. Porque conversar pode mudar vidas. Então, para a gente começar essa série, que vai ser sempre uma conversa, eu quero convidar um cara que eu vou ter que ficar apresentando, que eu acho que vocês não conhecem muito. Ele é pastor, ele mora em Curitiba, acho que é a primeira vez que ele está chegando na comunidade. Não? O Jackson, então, que é, para quem não conhece, mas o Jackson, pastor aqui na comunidade,
se aposentou ao final do ano passado, isso, né? Em final de janeiro, mas está aqui com a gente, graças a Deus, a gente pode usufruir de caras assim também nessa caminhada. A gente vai sentar aqui e trocar uma ideia sobre o tema. Fica à vontade, Jackson. Para começar, eu vou deixar o Jackson livre para... O objetivo da nossa conversa hoje é falar, então, sobre essa temática do suicídio, da questão das doenças mentais, mas não no aspecto hoje da psicologia em si, né? Porque nem eu nem o Jackson somos psicólogos, mas essa conversa como que a gente olha para isso a partir da teologia. O que a palavra tem para nos falar sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Né? O que, como igreja, a gente pode aprender sobre isso? Né? Quais são as respostas para que a gente não chegue e fale isso é falta de Deus? Né? Então, Jackson, se puder, então, nos introduzir o tema, o que tu poderia já começar a complementar? Bom dia. É bom poder conversar com vocês a respeito desse tema. Na verdade, eu respondi, acho que rápido demais, quando aceitei o convite, na empolgação de poder trazer uma palavra, mas, ao mesmo tempo, envolvendo-me durante esse tempo, desde que recebi o convite com o tema, a gente percebe a sua importância, relevância e que ele merece ser abordado pela comunidade, né, por todos nós, também em culto. Eu queria emendar na palavra que você acabou de ler. Minha tarefa um pouco foi olhar para essa temática numa perspectiva bíblico-teológica, o que a gente pode também buscar na palavra como orientação, como respaldo para nos ajudar nessa reflexão, nas atitudes e posturas que podemos e devemos tomar frente a essa questão do suicídio, da doença da alma, da mente. Doença essa que nem sempre é rapidamente identificada, como é o caso de alguém quebrar uma perna e entrar mancando de muleta e gesso no pé. Sofreu um acidente, né? E tá identificado o problema, está sendo restaurada, tem o prazo, daqui a tantos dias, tanto tempo, tantos meses, eu tiro o gesso e tudo volta ao normal. A doença da alma, ela é muitas vezes invisível. A pessoa se esforça muito no sentido de também esconder isso, evitando que isso se torne público e manifesto, mas ela machuca, e bastante. E, diante do texto que você leu como introdução de Gênesis 1:27, né? Acho que não mencionou, mas me fez lembrar do Salmo 139. O salmista identifica, e não só ele, poderíamos citar muitos outros textos, o salmista identifica o valor da vida a partir do fato de que nós existimos pela vontade de Deus, o nosso Criador, que nos criou com amor e carinho, com propósito, nos criou para alguma coisa. Nós não fomos despejados nessa terra sem propósito para existirmos, né? E esse Salmo 139, que fala assim da impossibilidade de fugir da presença de Deus, me parece que você falou de a questão de falta de Deus, mas algumas vezes a pessoa que sofre e está na escuridão, está no meio das trevas, ela mesma não consegue enxergar muitas vezes a presença de Deus. Esse silêncio de Deus se faz presente e é duro, porque é o último recurso que você tem, quem sabe, no silêncio do seu quarto, em algum momento, gritar para o Senhor, e nem de lá não vem resposta, né? E o salmista diz assim, ele fala, no verso 11,
mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para nós, as trevas muitas vezes são densas, intransponíveis, assustadoras, porque eu estava lembrando, enquanto você falava, a gente muitas vezes costuma contrapor a fé à dúvida. Mas a contraposição da fé, o tempo todo na Bíblia, é o medo. Jesus sempre fala, quando os discípulos estão apavorados, não tenham medo, creiam, sou eu. E nós cantamos sobre isso, os hinos escolhidos aqui hoje foram assim, creia sem cessar. Então, sabemos que este Deus que nos criou, mesmo que a gente se perceba em densas trevas, sem vislumbrar uma luz no fim do túnel, para Ele está tudo claro. E Ele pode nos indicar o caminho. E aí eu emendo ainda, depois você pode fazer perguntas também, voltando à questão da criação, e ele conclui: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Tuas obras são maravilhosas. Meus ossos não estavam escondidos a ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram-me como um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Então, Deus, sim, nos formou de um jeito indescritível, maravilhoso. A sua imagem e semelhança. E Ele fez isso por amor, em amor, e quer um relacionamento de amor para conosco e nos ter perto de si. Eu creio que essa perspectiva de que criaturas de Deus podem e devem buscar o seu Senhor, mesmo em meio às densas trevas, sejam elas quais forem, também como cantamos, né? Quando a gente vai entrar no tema específico, né, Jackson, a Bíblia fala alguma coisa diretamente sobre suicídio? Tem algum mandamento, alguma coisa específica sobre? A palavra suicídio praticamente não aparece, né, na Bíblia, tal qual, né? Assim como muitas outras doutrinas teológicas que a gente tem e julga bíblicas, e elas são, não estão representadas por um termo na Bíblia. Por exemplo, Trindade. A Trindade para nós é uma realidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O termo Trindade não aparece na Bíblia, mas é uma doutrina cristã que a gente acolhe, e a palavra Trindade representa isso. A palavra suicídio como tal, ela não aparece. Aparecem alguns exemplos de pessoas que praticaram suicídio, né? E a Bíblia, ela não... Eu sempre falava muito isso em reuniões com pais e padrinhos para os batizados. A Bíblia não foi escrita como um manual litúrgico, de prática religiosa, vamos dizer assim, de manual de atividades que a gente faz na igreja. Ela é um testemunho de vida de pessoas com Deus, de Deus com pessoas, com seu povo. Portanto, a gente não tem como, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar suicídio, vamos abrir a Bíblia no capítulo que trata do suicídio, e ali diz o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, e está tudo resolvido. Não é assim. Todas
vamos dizer assim, os princípios bíblicos, as doutrinas, elas estão mescladas na narrativa, palavra meio bastante moderna, né? Às vezes a gente até se arrepia quando fala esse troço, mas através dessas histórias, ali dentro delas, Deus vai revelando sua vontade, o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele espera, o que Ele não espera. E assim também, a Bíblia, então, não esconde, nunca escondeu problemas. Pessoas que, por exemplo, se suicidaram. Nós temos pelo menos 4 relatos bíblicos, né? Saul, Aitofel, Zanri e Judas Iscariotas é o que a gente mais lembra e conhece, né? O que traiu Jesus. Essas histórias estão ali na Bíblia e elas, por si só, as histórias não estão lá para proibir ou o suicídio ou aprová-lo como uma possibilidade frente às limitações da vida. Mas são histórias através das quais a gente vai percebendo como a pessoa chega nesse ponto, né? Como a pessoa chega nesse ponto. Só lembrando assim por cima, por alto, né? Eu anotei alguma coisa aqui. Quer dizer, eu anotei muita coisa, não sei aonde, mas dessas histórias, por exemplo, Saul, talvez a circunstância em que ele pratica o suicídio, essas pessoas podem nos ajudar a perceber algum contexto no qual costuma se dar essa situação. Saul estava lutando contra os filisteus, uma batalha bastante acirrada. Os filhos dele estavam junto com ele, Jonatas, amigo íntimo, precioso de Davi, o sucessor de Saul. A guerra estava se esvaindo, perdendo a guerra. Isso porque, de alguma forma, na sua trajetória, desde o seu chamamento como rei, a escolha de Deus, o primeiro rei de Israel, Saul se tornou soberbo. Aquele negócio subiu a cabeça. A coroa não só pousou na cabeça, mas como o reinado subiu a sua cabeça. E a soberba, não sei se tu lembra dessa frase, eu até anotei ela em algum lugar, do Karl Barth, né, que ele fala que a soberba, de alguma forma, antecede ou precede ou está nesse contexto porque a pessoa se julga tão dona da sua vida, com o direito de tirá-la, e perde a referência de que a vida não é dela. A vida é de quem a deu. Deus nos deu a vida. Portanto, eu não posso fazer com ela o que eu bem entender. Paulo vai falar isso, né, em Corinto e outros lugares, né? Por acaso eu vou pegar os membros do meu corpo, que são o corpo de Cristo, vou uni-los a uma prostituta? Não, jamais faria isso, porque o corpo não é mais meu. A Bíblia nos fala que Paulo também, nós fomos comprados por alto preço. Jesus pagou com a sua vida para nos resgatar das trevas, do pecado, do mal, né? Então, Saul tem essa questão da soberba que sobe a cabeça e a batalha vai se acirrando, ele vai perdendo a batalha, ele é atingido por um flecheiro, uma flecha, e ele pede para o seu escudeiro que o acompanha, diz ele, me mata, porque eu não quero ser morto pelos infiéis aí. O escudeiro, com medo de matar o rei, se nega a fazê-lo, e ele põe sua espada de cabeça para baixo, se joga sobre ela, matando-se a si mesmo. A gente poderia dizer, bom, é um suicídio justificável, né? Até porque ia morrer do mesmo jeito. E talvez a justificativa de não morrer nas mãos do inimigo possa justificar essa atitude. A gente não encontra respaldo nisso na história. O outro é o tal do Aitofel. Foi um conselheiro particular e amado
por Davi, e quando Absalão, o filho de Davi, usurpa o trono, Aitofel se une a Absalão e dá conselhos contra Davi, no sentido de que Absalão deveria, para se impor e fazer impor o seu reinado e ridicularizar Davi, ele deveria ter relações sexuais com todas as concubinas de Davi em espaço público. E, em segundo lugar, Aitofel aconselha a Absalão a perseguir Davi o quanto antes para eliminá-lo. E o tiro sai pela culatra, ele não é bem sucedido no seu grande conselho. E interessante, Aitofel, olha o que a Bíblia fala a respeito dele. Tanto Davi quanto Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem as palavras do próprio Deus. Esse era o pedigree desse cara, conselheiro de Davi. Mas ele sucumbiu ao seu próprio plano de se promover Absalão, de eliminar Davi, e quando viu que a coisa não deu certo, ele tirou sua própria vida. Zimri é um caso bem rápido, quase ninguém lembra desse cara. Foi um rei que só reinou 7 dias em Israel, e ele, quando viu que as coisas também estavam desandando na sua perspectiva, ele tocou fogo no palácio onde estava e ficou dentro, e morreu queimado. E Judas, que nós conhecemos muito bem, e a gente pode dizer, pois será que tinha algum recurso para Judas ainda? O que ele fez foi terrível, trair o próprio Salvador. Aonde ele vai encontrar salvação, então? Mas Pedro o negou. E Pedro se arrependeu amargamente, diz a Bíblia. Chorou amargamente. Judas, orgulhosamente, tentou remendar as coisas, jogou as moedas de volta e se enforcou. Então, todas essas 4 histórias que a gente tem na Bíblia de suicídio, elas são narrativas que expõem a nossa limitação humana, a nossa fraqueza humana, que nem sempre estamos no controle como a gente acha, que somos senhores da nossa história, e o chamamento é que a solução estaria com o próprio Senhor, né? Como Pedro fez e tantos outros. Falando sobre isso, né, é interessante isso, né, porque, como tu falou, a Bíblia não vai falar suicídio, não tem um capítulo sobre, né, tem uns relatos, mas assim como tem os relatos daqueles que chegaram às vias de fato, tem vários outros relatos daqueles que pediram, né? Eu anotei alguns nomes aqui, né? Jonas pede isso para Deus, né? Ele fala, tira minha vida aí, que para mim já deu. Elias pede isso, né? Elias se isola no deserto e fala, me deixa aqui que aqui já acabou para mim. O próprio rei Davi, Jó também, diante de todo o sofrimento, tem Rebeca, tem Jacó, Moisés também, em algum tempo flerta com isso, né? E o que tu vê, assim, todos esses, né, e se a gente falar aqui, de repente não precisa ser um baita do conhecedor de Bíblia, mas algum desses nomes aqui tu já ouviu falar, né? Jonas, Elias, Davi, Jó, Rebeca, Jacó, Moisés, Jeremias, né? Tem até um livro chamado Lamentações. Mostra o quão é muito mais comum a gente ter na Bíblia uma narrativa de pessoas que passam por esses problemas do que aquela história do grande herói vitorioso, né? Do que se a gente pegar até o próprio Cristo, em algum determinado momento, né, fala que ele está passando por uma angústia ali que ele sua sangue, que ele está... Então, e como que a gente, às vezes, fantasia um mundo perfeito, né, um mundo colorido, bonitinho, de arco-íris e unicórnio, sei lá, que é assim que é o mundo perfeito para a Olivia. Então, mas como que a gente fantasia isso, né? E, ao olhar para a palavra, a gente vai ver que a palavra nos mostra
uma realidade tão cruel ou tão assim difícil de enfrentar às vezes, ou tão desafiadora quanto a nossa, né? Pô, pega um Moisés, né? Pega um Jonas, caras que Deus falou, tinham essa certeza, né? Deus apareceu, mostrou, conversou com eles. Em determinado momento, o próprio Elias, né, fez atos mirabolantes contra outros profetas, e depois, com medo da rainha que o perseguia, ele, Deus deu para mim, acaba com tudo, né? Mas como é que tu vê, onde é que tu vê que, de repente, foi a virada de chave para que esses que almejaram mesmo não querer mais viver, continuarem a viver assim, olhando esses relatos? Eu me deti um pouco mais na pessoa de Jó, né? Mas, como você mencionou, eu gosto muito de ler na palavra para ver digamos, a forma incisiva, forte, absolutamente forte, com que estes, vamos chamá-los assim, homens de Deus, servos de Deus, se dirigiam a Deus, né? Por exemplo, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o lamentador, né, por excelência. Escreveu um livro só de lamentações. E ele, enviado a levar a mensagem de Deus para o seu povo, sim, mensagem desesperadora, porque estava prevista a invasão da Babilônia, a deportação, ficarem sob o domínio de estrangeiros por 70 anos. E Jeremias, algumas vezes, reclamava para Deus, dizendo, cara, Deus, tu não tem uma mensagem boa para eu dizer para esse povo? Só pedreira, só coisa ruim. E parece que ele mesmo ficou contaminado dolorido no seu coração de ter que anunciar tanta coisa ruim, né? E em Jeremias 20, ele fala, ele com Deus, né? E diz assim, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre, quando disse, você é pai de um menino. Maldito seja esse dia em que eu nasci. Cara, amaldiçoar o dia do seu nascimento significa que tudo de lá para cá não presta, né? Porque eu não deveria nem ter nascido. Então, toda a minha vida parece que não faz sentido. E nessa questão, de maneira especial, nós temos a pessoa de Jó, que eu creio que ele, por si só, a história de Jó, que são 42 capítulos, nos pode ajudar bastante nessa reflexão. Jó, como qualquer um de nós, de repente se vê envolto em situações extremamente sofríveis, né? Ele vai perdendo as coisas, as desgraças vão se abatendo, ele que tinha uma vida boa, muitos filhos se reuniam, celebravam a Deus, ele orava pelos filhos, cuidava deles, faziam festas, estavam juntos, tudo correndo a mil maravilhas. E Jó, ele só podia concluir da vida uma coisa, né? Uma vida é uma bênção. Essa, normalmente, é a nossa postura quando a vida vai bem, né? Quando as pessoas perguntam, e aí, oi, como é que está? Tudo bem? Elas já induzem, porque aí não precisa falar muita coisa, assim, está tudo bem. É diferente de perguntar apenas como você está. Então, você precisa responder como eu estou. Mas eu tenho feito isso, às vezes, quando é a situação, eu digo, olha, hoje não estou bem. Como você, eu passei alguns momentos bem difíceis também. Acho que talvez o meu momento mais crítico foi durante a minha jornada no Sínodo, lá em Florianópolis, com a tuberculose, não conseguindo mais andar, febre diária, perdendo grande parte da capacidade de memória. Aí eu fui encostado praticamente por 2 anos,
que eu achei, bom, então eu vou fazer um ano sabático, vou ler bastante. E qual não foi a frustração que não conseguia ler, porque terminava de ler a frase, ela não fazia sentido, não lembrava o que tinha lido antes. Então, de manhã eu abria os olhos e pensava, Deus me dá um bom motivo para sair da cama ainda. Porque a tristeza, né, a dor, aquele monte de remédio, ir lá no posto de saúde tomar injeção todo dia, essas coisas foram me abatendo, né? E Jó, uma vida excelente, uma vida abençoada, de repente as coisas vão se invertendo. E não só os bens se vão, os filhos, família, as coisas mais caras, a sua saúde. Ele fica sentado no pó, na cinza, pega um caco de telha, fica se raspando porque tudo coça. A gente diria o que ele vai falar depois, eu creio que até se justifica, não é? Quando ele diz, depois disso, Jó, a mulher já disse para ele, cara, por que tu ainda é fiel a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre, meu. Tá mal, né? Bom conselho, né? E ele disse, depois disso, Jó abriu a boca. Aliás, os amigos vieram, só para dar o contexto, 7 amigos, aliás, 3, né? Vieram visitá-lo, ficaram por 7 dias. Sentado ao lado dele, ninguém disse uma palavra, por 7 dias. Uma boa postura, né? Melhor, às vezes, ficar calado do que falar besteira, como você já falou. Então, mas estar ali ao lado dele é dizer, eu estou aqui para sofrer contigo, eu estou aí para andar esse trajeto contigo. E depois de 7 dias, então, Jó finalmente abre a boca e começa a falar. Depois disso, Jó abriu a boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. E por aí vai. Um outro verso ainda mais adiante. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Cara, é forte, né? Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais do que um tesouro oculto, a morte, e a morte não vem. Ele não estava disposto a se matar, mas estava disposto a morrer. E aí, às vezes, o limite entre uma coisa e outra nem sempre é tão claro, né? Ele queria morrer, mas não queria se matar. Aos que se enchem de alegria, exultam quando vão para a sepultura, porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas. Então, Jó realmente entrou num esquema de sofrimento tão profundo que a luz se foi. Não via mais perspectiva para a vida. O sofrimento em nossos dias é uma realidade a qual não podemos fugir. Ou mais ou menos, nós sofremos, né? Se você nunca sofreu na vida, talvez eu possa te assegurar que chegará o dia, porque a gente vai sofrer em algum momento. As pessoas com as quais convivemos não são perfeitas, nem na igreja são perfeitas, né? Muitas vezes a gente é frustrado, é decepcionado, é magoado pelas pessoas que mais amamos, e falências financeiras ocorrem num vapt-vupt. Pessoas que achavam como Jó, bom, com aquele
cara lá de Lucas, né, que Jesus conta a parábola, uma grande colheita derrubou os celeiros, construiu maiores. Nossa, agora, cara, descansa, regala-te, curte a vida, porque você tem muita coisa guardada. Louco, essa noite te pedirão a alma. E o que tens para quem será preparado, para quem está preparado, né? Agora, Jó tem uma trajetória. Ele fala. Todos os capítulos seguintes, os seus amigos interagindo, até que, num determinado momento, Deus começa a falar com ele. Faz algumas perguntinhas para ele. E até ali parece que Deus decidiu ficar quieto. Deus, deixa, se quer falar, fica à vontade. A gente tem, às vezes, medo de se queixar a Deus ou de Deus. É como se Deus precisasse fazer terapia se a gente fala mal dele, fala mal para ele, né? Ele não vai dormir à noite. Deus nos conhece, conhece as angústias da nossa alma, e Jó abriu o coração. Jó derramou as coisas. E aí Deus intervém e começa a falar com ele. De repente, tudo muda. Ele mesmo já fala antes, olha, eu tenho saudades dos bons tempos. E aí Deus fala com ele, e Jó faz uma fala, que daí quero fechar essa fala aqui. Quando o Senhor me prova, o Senhor me coloca à prova, Jó 23:10, eu apareço ao final dessa prova como ouro. Ou seja, ele usa a figura de ter passado pelo fogo, depurador, não destruidor. E a consequência disso, ele sai valorizado. Deus não tinha e não tem a intenção, com qualquer provação que seja, por pior que seja, nos aniquilar, nos destruir. A provação sempre tem a intencionalidade de aprovar. Uma vez passado por ela, somos aprovados como ouro. E aí Jó faz a grande fala no final do seu livro. Eu só te conhecia até aqui de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Todo esse processo, por desesperador que tenha sido, conduz Jó a uma situação de uma intimidade com o Deus vivo e eterno que o criou, que ele nunca havia vivenciado antes, né? E eu creio que essa pode ser a nossa esperança, e é nossa esperança, né? Bom, pessoal, óbvio que a gente não vai conseguir esgotar esse tema. Tanto é que a gente vai fazer 4 domingos e vai pegar diversos aspectos. O de hoje, que era falar sobre suicídio, sobre essa questão, eu me alegro em a gente estar falando sobre isso. Eu me alegro a isso, trazer isso para a luz, conversas claras. Te agradeço, Jackson, pela contribuição. Eu acho que algumas coisas, e se eu estiver equivocado, tu também pode me corrigir, mas que a gente poderia, para resumir isso aqui, né? Não existe uma palavra, e aí eu vou falar isso com muito cuidado, tá? Não existe nenhuma palavra de condenação em si na Bíblia em relação ao suicídio. Embora a Bíblia nos mostre claramente que esse não é o querer de Deus para conosco. Porque a Bíblia deixa muito claro que Ele é o autor da vida. O que nós temos em relação à vida, de forma mais simples que eu poderia falar, é um empréstimo daquele que pode tirar a hora que Ele bem entender, porque a vida é dele. Quando eu falo que não existe nenhuma palavra de condenação, porque geralmente essa é a nossa postura enquanto igreja. E falar, não, isso suicidou, isso aí vai para o inferno, é assim, assim. Que a gente possa mudar essa chave, tendo clareza que não é o querer de Deus, porque Ele é o autor da vida, mas que nós, enquanto igreja, tenhamos a postura que seja mais semelhante do próprio Deus, que é o do acolhimento. Foi assim que Ele agiu com Jó, foi assim que Ele agiu com Elias, foi assim que Ele agiu com outros que desejaram e amaldiçoaram o seu próprio dia de vida, quando Ele fala, não, eu
eu vou te ajudar. Se pegar Elias, por exemplo, ele faz um processo de cura com Elias. Elias está no deserto pedindo a morte, e Deus vem e manda pássaros levar comida para ele. E manda ele dormir e descansar. E repete isso. E faz pelo menos 3, 4 vezes a mesma pergunta para Elias, que é: ô Elias, o que aconteceu? E Elias desabafa. Aí dá mais um tempo, ele: mas Elias, o que aconteceu? Era uma sessão de terapia. E Elias desabafa. E depois ele coloca um propósito para Elias: Elias, eu quero isso de ti. Então, tu percebe Deus trabalhando todo esse tempo na vida de Elias ali nessa sua crise. Então, eu acho que a gente poderia ter isso claro, né? Não é o querer de Deus, mas não cabe nós a condenar e a julgar quando isso acontece. Nós, enquanto igreja, a gente tem que estar pronto e preparado para o acolhimento. E, principalmente, que a gente não caia no preconceito em relação ao tema, que a gente não caia no orgulho em relação ao tema, porque, geralmente, preconceito e orgulho são as tampas que a gente usa para tentar fechar essa panela de modo que ninguém veja o que tem dentro. Não, o que vão achar da minha família, o que vão pensar de mim. Que a gente possa quebrar isso. Porque todos aqueles que, em algum momento, passaram e desejaram a morte na Bíblia, o seu ponto de virada foi quando eles reconheceram que sozinho não ia dar. Foi quando eles falaram: então, Deus, o que tu tem? E que a gente possa ser assim, né? Desprovidos de um orgulho e de um ego tão destruidor, mas crentes que, se tem alguém interessado na minha vida, se tem alguém interessado na minha saúde emocional, é aquele mesmo que me deu a vida, porque é dele, que é o Senhor. Amém? Amém. Eu só estava me lembrando de uma coisa, né? Entre nós, já houveram alguns casos, na comunidade do Redentor, casos que acompanhei mais ou menos de perto. Ainda falei com uma pessoa essa semana, até no sentido de talvez trazer um depoimento. Ele não está pronto para isso, né? Mas, assim, somente a luz é que pode penetrar trevas. E Cristo é a luz do mundo. Trevas não solucionam trevas, elas só aumentam, né? E então não é a lei que resolve, no sentido de que você deve viver, mas é a graça que você pode viver. Você tem a possibilidade da vida por meio daquele que é a luz do mundo, Cristo, que deu a sua vida voluntariamente, por amor, para que nós tivéssemos vida. Então, é a luz de Cristo que pode penetrar os porões da nossa angústia, das nossas trevas, às vezes, nos momentos mais difíceis. E como igreja, como comunidade, como o Dudu já falou, né? Estejamos atentos, abertos, parceiros, ouvir, estar ao lado. Não é motivo de fofoca, mas é motivo de intimidade, de se dispor a ouvir e ajudar. E procurar ajuda, se for o caso, né? Amém.